Deus, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos meditar na palavra? Grande Deus, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versos 2, Gênesis 12, 2. Diz a palavra do Senhor. No versos 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No versos 2 diz assim: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus, quando Ele chama alguém, Ele sempre faz uma promessa. Quando Ele te chamou, Ele te fez uma promessa, que abençoaria o teu lar, a tua casa, a tua família, a tua vida, os teus negócios. Ele prometeu que faria por você algo que ninguém pôde fazer até o dia de hoje. Ele foi lá onde você estava e te trouxe para a presença dele. E por isso você está aqui nessa noite. E por isso você pode engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia diz para todo sempre. Quando Deus diz a Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Ele estava dizendo a Abraão que eu farei de você uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Essa promessa foi para ele. Esse homem, ele estava perdido à beira do caminho. Esse homem, ele se encontrava numa situação que ninguém gostaria, nenhum de nós gostaria de estarmos aqui hoje, longe e distante de Deus. Essa era a situação de Abraão. Ele tinha o seu pai, ele tinha a sua mãe, ele tinha a sua esposa, ele tinha os seus filhos, ele tinha o seu gado, ele tinha as suas ovelhas, ele tinha as suas terras, ele tinha o seu rebanho. Mas uma coisa que Abraão não tinha naquele tempo era a presença de Deus. Assim como nós estávamos lá no passado nosso, outrora, longe e distante do Pai, assim vivíamos nós de um lado ao outro, fazendo uma coisa errada aqui, fazendo outra coisa errada ali, e assim a nossa vida seguia sem esperança, sem expectativa de dias melhores. Por mais que nós aguardássemos que amanhã seria melhor que hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos chorando e a gente gostaria de no amanhã sorrir. Hoje a gente está sofrendo, mas a esperança nossa do dia de amanhã é ser feliz. Então Abraão estava ali com tudo aquilo que ele tinha de bens materiais, mas ele estava distante do Senhor. E Deus, vendo aquela situação, Ele falou assim: não, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas que eu estou vivo, que tudo que eu fiz, que tudo que eu criei, que tudo que eu sonhei, que tudo eu desejei, pela minha palavra surgiu. Do nada surgiu o sol, do nada surgiu a lua, do nada surgiu a terra, do nada surgiu as estrelas, do nada surgiu o universo.
Mas essas pessoas, elas imaginam que o acaso criou todas as coisas. Então eu preciso me revelar às pessoas, para que eles saibam que existe um Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Deus aparece a Abraão e a gente nem imagina como Deus foi lá onde ele estava. Por quê? Porque não havia nada assim que pudesse provar que Deus existia e que simplesmente ele faria alguma coisa para aquele homem acreditar. Mas ele surge. Talvez a sua própria presença, ou a presença de Jesus que nós conhecemos hoje, ou talvez a presença de um anjo. Em uma ocasião no futuro, dessa que nós estamos falando, surgem 3 pessoas que chegam até Abraão e diz para eles que ele seria pai de uma grande nação e que a sua esposa conceberia fora do tempo, da idade de se engravidar. Então Deus chega e fala para ele: olha, você vai sair daqui onde você está e você vai para uma terra distante. E quando lá chegar, você vai montar acampamento. Tudo que você tem aqui, você vai levar para lá. E de lá surgirá uma grande nação. Dali surgirá um grande povo. Dali surgirá a sua descendência. E essa descendência passou os anos. Passou os séculos, passou os milhares de anos, e aquele povo, a qual Deus havia falado no passado, se tornou o povo hebreu. O povo hebreu cresceu na terra, se transformou numa grande multidão, e Deus cumpriu a sua palavra. De Abraão, que depois se tornou Abraão, surgiu Isaac. De Isaac surgiu Jacó, e de Jacó surgiu Israel. A nação prometida que Deus havia feito na vida daquele homem se tornou realidade. Muitos anos depois, centenas de anos depois, mas está lá até o dia de hoje, a nação de Israel. Quando Jacó tem um encontro com Deus, porque cada um de nós tem que ter um encontro pessoal com Deus. Cada um de nós, Deus tem que se mostrar para nós e nos indicar que a fé que nós podemos ter nele é muito grande. É uma fé perfeita, é uma fé agradável, é uma fé prazerosa, é uma fé confiante de que tudo que nós fazemos é pela aprovação do Senhor. Quando Deus se apresenta diante de Jacó, que já andamos um bom tanto na história, ele estava dormindo no chão, com a sua cabeça sobre uma pedra. Ele não tinha o que Abraão teve. Ele não tinha gado, ele não tinha vestimenta, ele não tinha calçados, ele não tinha nada que pudesse fazer dele uma bênção. Ele estava simplesmente abandonado no deserto. Mas de repente ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada. E os anjos de Deus subiam e desciam naquela escada. Então aquele sonho dele se tornou um tormento. Ele ficou assustado, ele ficou assombrado. De repente ele acorda suado, tremendo, e pergunta o que poderia ser aquilo. Então Deus, no dia seguinte, envia um anjo. E aquele anjo veio em nome do Senhor e se apresentou a ele. Pensa num homem que não tinha nada, mas que também não estava satisfeito com a sua situação. Quando ele viu o anjo, ele reconheceu nele a autoridade e poder. Ele se agarrou no anjo. Ele segurou no anjo. E a Bíblia diz que o anjo e Jacó lutaram uma noite inteira.
Lutaram um dia inteiro. Lutaram várias horas. E o anjo pedia, pelo amor de Deus, deixa com que eu vá. Jacó teimoso, porque ele estava sem nada. De repente aparece alguém na frente dele. Ele fala assim: esse aí é o meu solução do meu problema. Esse aí é aquele que vai me dar vitória. Então ele se agarra no anjo. Assim como você está se agarrando nessa palavra, na Bíblia Sagrada. E enquanto o anjo não abençoa a vida de Jacó, ele não consegue soltar o anjo. É uma coisa peculiar, é uma coisa diferenciada. Por quê? O poder e a força do anjo é muito maior do que a do homem. Mas como Deus queria abençoar Jacó, ele não permitiu com que o anjo saísse das mãos de Jacó. O anjo foi e feriu ele na coxa, mas mesmo manquitolando, ele se manteve firme. E quando o anjo o abençoa e diz: de Jacó, conhecido como um enganador, um mentiroso, seu nome agora é Israel. Israel se tornou um grande povo, uma grande nação. Jacó sai daquela situação onde ele estava e caminha. E no seu caminhar ele encontra seu sogro, um homem que depois se tornou seu sogro, chamado Jetro. E Jetro tinha 2 filhas. Tinha uma mais velha e uma mais nova. E Jacó estava desempregado, conseguiu um serviço naquela fazenda. Ele vai e se apaixona pela mais nova. E ele vai e pede a mão da mais nova. Só que naquele tempo tinha que se pagar um dote, tinha que se dar algo em troca pela mão da moça. E o sogro dele, futuro sogro dele, diz: olha, você vai trabalhar 7 anos pela mão dela. Vencidos 7 anos, você vai recebê-la como sua noiva. E aí vocês poderão se casar. Pensa no homem apaixonado, no homem que está amando mais do que tudo. Então Jacó se empenha e trabalha na base de comissão. E trabalhando na base de comissão, ele forma uma fortuna, ele forma uma riqueza. E ele teria que pagar pelo dote da mão da moça. Então ele trabalha os 7 anos dia e noite, noite e dia. Ele aprende a cultura dos animais, como se preparava um animal para dar cria, como se fazia o parto de um animal. Ele não tinha tempo, ele não tinha hora. Trabalhava dia e noite. Um olho no peixe e um olho no gato. Durante 7 anos ele faz isso. Quando chega a hora dele receber a mão da moça, em troca, o seu sogro prepara tudo. Mas mais uma vez, o que Jacó havia feito com seu pai, ele recebe de Jetro, o seu sogro. O homem pega, embriaga ele e leva uma moça, uma mulher, para junto dele. E ele, não sabendo quem era, ele vai e se aproxima daquela mulher e tem uma noite de núpcias. Ele tem uma noite de prazer e de amor com aquela moça. E quando ele acorda no dia seguinte, que ele reconhece a moça, ele fala assim: essa não é aquela pela qual eu trabalhei durante 7 anos. Eu fui enganado, eu fui traído, mentiram para mim. E eu preciso resolver essa questão, preciso resolver essa situação. Então o que ele faz? Ele vai diante de Jetro e fala assim: olha, você me deu a mulher errada. Não é essa que eu quero, não é por essa que eu trabalhei, não é por essa que eu labutei durante esses 7 anos. Aí Jetro, seu sogro, diz: olha, não é costume entre nós com que a noiva, com que a mais nova se case antes da mais velha. E você pode ficar com as duas.
mas você terá que trabalhar mais 7 anos pela mão da outra. Então Jacó trabalha 14 anos pela mão da mulher que ele queria ter como esposa. Como ele foi enganado, ele acabou ficando com as duas, mas ele amava a mais nova. Nós voltamos um pouquinho no tempo, e quando ele estava lutando com o anjo, ele faz um voto diante de Deus. E esse voto seria que quem não tinha pão, quem não tinha roupa, quem não tinha calçado, quem não tinha comida, quem não tinha nada, conforto nenhum, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha um automóvel, não tinha uma bicicleta, não tinha nada. Ele falou assim: de tudo que o Senhor me der, a 10ª parte de tudo isso eu devolverei. O que Deus faz, dos 14 anos que Jacó trabalhou, ele separou a 10ª parte de tudo e deu na casa do Senhor. Ele devolveu na casa de Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou próspero, se tornou mais rico que o seu sogro, porque ele cumpriu o voto que ele fez. Quando ele tem as suas esposas, e no meio do caminho ele se envolve com mais uma, ele passa a ter 3 mulheres, 3 esposas. E dessas 3 esposas nascem 12 filhos. E desses 12 filhos, a Bíblia diz que eles entraram no Egito, porque a fome havia assolado aquela região. E eles entram no Egito, porque no Egito havia abundância de comida, de alimento. E eles chegando no Egito, eles têm uma grande surpresa, porque no comando daquele país estava alguém que também havia sofrido uma decepção. José, um homem muito conhecido na história da Bíblia, era alguém que Jacó amava demais. Era o seu filho caçula. Ele tinha tanto prazer, tanto amor naquele menino, já era um filho da sua velhice, que ele prepara uma túnica, ele prepara uma roupa, diferente de todas as roupas que os demais usavam. Ele era o 12º, os outros 11 usavam, cada um usava uma peça diferente daquela que José tinha dado pelo seu pai, preparado pelo seu pai. E ele chega para o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e diz: olha, eu tive um sonho. Esse sonho é uma visão. Eu vi o sol, eu vi a lua e eu vi as estrelas. E tanto o sol, como a lua, quanto as estrelas se curvavam diante de mim, se dobravam diante da minha presença. Mas o que você está dizendo, não sei. Não tem explicação para isso. Eu tive um sonho e esse sonho se tornou uma visão. Mal sabia Jacó, sua mãe, de José e seus irmãos, que ele estava sendo preparado para ir na frente deles para o Egito. Os seus irmãos sentiram inveja de José e saíram para o campo. E quando eles saem para o campo, eles combinam entre si. José não vai poder voltar para casa. José é o mais novo, mas ele está passando na frente de todo mundo. E daqui a pouco vai se cumprir na vida dele aquilo que ele falou para nós. Então vamos tirá-lo do nosso meio. Vamos matá-lo, enterrá-lo. E o sangue de algum animal nós vamos colocar na túnica.
E quando nós chegamos para o nosso pai, nós vamos dizer que José está morto. Porém, Deus, Ele tem tudo preparado na sua vida antes de você saber. Às vezes você chora hoje, às vezes você lamenta hoje, às vezes você entristece hoje. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, porém a alegria vem no amanhecer. Um dos irmãos chega e diz: olha, vamos vendê-lo como escravo para o primeiro que aparecer aqui. A gente vai fazer com que o sangue chegue na túnica dele, o sangue de animal, e vamos dizer ao pai que o sangue é dele, que ele foi atacado por um bicho e morreu. Mas na verdade nós vamos vendê-lo para os primeiros andantes que aparecerem aqui. E isso eles fazem. Eles não tiram a vida de José, mas entregam para os chamados ismaelitas, que são os árabes hoje. Então aquela caravana paga pela vida de José para levá-lo como escravo para o Egito. E eles levam a notícia para o pai Jacó. E a tristeza tomou conta do coração desse homem, porque o amor dele por aquele jovem era muito grande. Aí ele se vira diante de Deus, certamente lamuriou, lamentou, chorou, entrou em luto, desesperou. Porém lá de cima Deus estava vendo tudo que estava acontecendo. Sabe quando o céu se torna escuro? Quando você dobra o seu joelho e não tem vontade de orar? Quando você quer falar com Deus, mas as palavras não saem? Sabe quando tudo parece que está muito difícil? Está tudo de cabeça para baixo? Assim estava a situação de Jacó, que ele lamentava diante de Deus, mas não tinha uma resposta. Mas Deus é o dono de tudo, dono do tempo, dono da hora. Deus é o dono do universo, e Ele sabe colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mesmo que para nós pareça estranho, para Ele não é. Então quando José é levado ao Egito, ele se torna escravo na casa do chefe da guarda de Faraó. Só que o coração dele era diferente. Preste atenção. O coração dele era diferente dos seus irmãos. Nele havia sinceridade. Nele havia amor. Nele havia educação. Nele havia obediência. Nele havia os dons e os frutos do Espírito Santo. Ele era organizado. Ele era inteligente. Ele era astuto. Ele era sábio. Então ele chega para fazer o serviço doméstico dentro da casa. E ele cuida disso, cuida daquilo. Imagino eu que aquele homem tinha posses, tinha animais, tinha terras. E dentro da sua casa ele tinha alguma coisa para ser limpa, para ser cuidada. Arrumar a cama, limpar a casa, preparar comida. E José fazia tudo aquilo com qualidade. Ele fazia aquilo sem reclamar, sem murmurar, sem falar, sem maldizer. E isso foi despertando nele confiança dos seus patrões, dos seus senhores. De repente, aqueles funcionários que tinham, aquelas pessoas que faziam parte daquela empresa, ele é promovido. Você vai ser o gerente geral aqui
desse local. Porque ele aprende a leitura, e quando ele pega a Bíblia para ler, ele sabe ler sem tropeçar nas palavras. Ele pega um livro, ele entende o que está escrito naquele livro e ele passa para as outras pessoas o que significa. Ele faz conta de adição, subtração, multiplicação e divisão como ninguém. Ele separa as coisas, os talheres, ele ensina as pessoas a se organizarem. E a casa daquele homem chamado Potifar, ela chega num nível fantástico. E certamente quem era convidado para estar ali, dos conhecidos, dos parentes, dos amigos, chegava e via a diferença naquela casa. E pelo trato, a Bíblia diz que José era um moço muito bonito. E pelo trato que ele tinha com as pessoas, a esposa do seu senhor se apaixona por ele. Uma mulher casada, uma mulher que tinha família, uma mulher que tinha autoridade, que tinha poder. Ela se apaixona por ele, pela sua beleza, pela sua delicadeza, pelo seu bem-estar. E ela tenta de todas as formas namorar com ele, ficar com ele. Mas ele tinha um Espírito Santo de Deus na vida dele. Isso era suficiente para ele falar: não, você tem dona. Eu sou solteiro, mas você é casada. E isso é trair a confiança do nosso patrão, do seu marido e do meu Senhor. Várias vezes, várias tentativas, até que chega um dia que ela surpreende ele dentro da casa. E tenta, pela última vez, ela tenta utilizá-lo à força. Não, você é escravo e você tem que obedecer. Ele diz: não, para isso não. Essa ordem eu não obedeço. E ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ela consegue bater a mão na sua roupa e segura um pedaço, porque a roupa se rasga. Segura um pedaço. E quando as pessoas veem e ouvem aquele alarido, elas vêm em socorro. E ela diz: ele me tentou à força. Seu patrão, seu senhor, naquele exato momento, diante de tanta acusação, tanto da sua esposa quanto dos empregados, que certamente ela induziu eles a falarem a mesma coisa, aquela confiança que ele tinha, ele se sente traído, ele se sente decepcionado, e ele expulsa José de dentro da sua casa. Mas não o expulsa simplesmente para ele sair andando, não. O manda para a prisão. Você não ficou aqui, não se comportou aqui, então você vai ver o que é bom. Você vai ficar preso no meio de pessoas ruins, no meio de pessoas complicadas, para você pagar pelo que você fez de errado aqui. Então José é lançado na prisão. E dentro da prisão, Deus ainda estava com ele. Ele chega num ponto de organizar a prisão de tal forma que o carcereiro passa a confiar nele. O carcereiro tinha a chave e não dava para ninguém, mas José tinha aquela chave nas suas mãos, porque ele conseguiu a confiança daquele homem. E José organizou aquela cadeia, aquela prisão como nenhum outro. Não havia ali rebeldia, não havia ali rebelião, não havia nada ali que atrapalhasse o serviço do carcereiro. E um dia a Bíblia diz que o padeiro e aquele que servia vinho diante de Faraó
cometeu alguns erros dentro do palácio e eles foram lançados naquela prisão. E ali, os dois tiveram uma experiência com José. E o que eles tiveram, José tem uma visão a respeito dos dois. Vocês estão aqui por isso e por aquilo, mas um de vocês vai sobreviver e o outro vai morrer. Daí, passado o tempo, passada a hora, passado o momento, um é promovido de volta, porque se descobriu que estava preso injustamente, mas o outro certamente havia cometido erro e pagou com a sua própria vida. Quando esse que voltou para o palácio real, José disse para ele: olha, quando você chegar lá, lembra de mim. E diz para Faraó que eu estou aqui também injustamente. Eu não cometi nenhum ato ilícito com a esposa de Potifar. E eu preciso sair daqui. Mas quando chega lá, estava tudo bem para o copeiro. Ele nem se lembra daquilo que ele recebeu a palavra de José. Mas Deus estava aproximando o tempo de Deus trabalhar na vida de José para cumprir a promessa feita a Abraão. O faraó começa a ter sonhos, noite após noite, tempo após tempo. Ele via 7 vacas gordas, muito gordas. E depois que aquelas 7 vacas gordas estavam ali, viam 7 vacas magras, que engolia as 7 vacas gordas. E ele fica desesperado. Ele fica sem saber o que fazer. Ele, como faraó, como principal daquele povo, e como sábio em cuidar da vida daquele povo, ele se desespera. O que poderá ser isso? Ele chama os seus adivinhadores, seu prognosticador, aqueles que diziam que viam as coisas sobrenaturais, mas nenhum deles revela aquilo que significava as 7 vacas gordas e magras. Mas aí o copeiro se lembra que lá na prisão havia alguém dito a ele de que um dia ele estaria lá em cima de novo. Ele estava preso injustamente, mas ele voltaria a servir o rei, a servir Faraó. Ele se lembra de José, que ainda estava lá. Ele fala assim: tem alguém que pode fazer isso pelo Senhor, mostrar para o Senhor o que é que está acontecendo. Mais do que depressa, Faraó manda chamar José. Traz esse homem à minha presença, porque eu preciso que alguém me revele o que está acontecendo. José chega à presença de Faraó e é questionado. E José diz assim: não tenho o poder de conhecer o futuro, de revelar o passado, ou o amanhã, o hoje, ou o sempre. Mas eu tenho um Deus que conhece tudo, que sabe de tudo. E eu vou orar ao Senhor, e Ele vai me mostrar, e eu trarei a resposta para o rei. Dá-me um tempo, dá-me um prazo. Dentro de poucos dias eu volto. Dentro de poucos dias José voltou com a resposta. Ó rei, a palavra é essa: virão 7 dias, 7 anos de abundância e prosperidade na terra do Egito. E depois virão 7 anos de seca.
de coisas, não haverá chuva, não haverá beleza na natureza, só destruição. E Faraó pergunta para José: o que é que eu faço? Porque são milhões de pessoas que dependem de mim, o que é que eu faço? José sabiamente explica para Faraó: prepara a terra, os empregados, o povo, e prepara os celeiros para guardar provisão. Celeiros grandes, não pequenos, porque a terra vai dar o fruto, vai dar o alimento como nunca se deu nessa terra. E Faraó: muito bem, vamos à prática. Mas quem é que eu vou escolher para poder fazer isso? Não tem ninguém na terra do Egito que tenha a sabedoria que você mostrou para mim. Então você vai ser o meu vice-governador dessa terra. Vai ficar tudo em tuas mãos e você vai preparar tudo da forma como Deus te mostrou. José vai e gerencia a multidão de pessoas para poder fazer a terra dar o fruto. E acontece exatamente isso. Os celeiros se enchem. As pessoas se preparam para o pior. E é onde Deus entra com a providência. Havia mandado José na frente de Jacó e dos seus filhos, na frente de seu pai e seus irmãos, para que quando chegasse na terra do Egito, eles fossem e reconhecessem o sonho que José havia dito a eles. Quando eles chegam naquela terra, José os reconhece, mas eles ficam cegos, como que não enxergavam, porque imaginavam que José já era morto, foi vendido como escravo, mas já não existe mais. Mas por mais que alguém tente te machucar, não pague com a mesma moeda. Se alguém te feriu, perdoe. Se alguém te maltratou, perdoe. Se alguém te fez algo que te entristeceu, perdoe. Se alguém fez algo contra a sua vida, perdoe. José perdoou os seus irmãos e ainda os ajudou a que eles se estabelecessem na terra. E a Bíblia diz que a nação prosperou tanto, cresceu tanto, que se tornou maior do que a do povo do Egito. Se cumpriu na vida de Abrão. Antes, a vontade de Deus. Se até hoje não aconteceu aquilo que você esperava, continue firme. Continue na fé. Continue caminhando. Porque a mão do Senhor é sobre a sua vida. Ele te trouxe para a presença dEle. E Ele não vai te deixar sozinho. Nunca Ele vai te deixar sozinho. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor por essa noite, por essa palavra. Vamos orar? Fiquemos de pé, vamos falar com Deus. Glorificado seja o teu nome. Eleve o seu pensamento diante do Pai. Eleve o seu propósito diante de Deus. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus está atento à oração que se faz nesse local. Santo Deus e maravilhoso Pai celestial, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então somente chegamos à tua presença, meu Pai, em oração, em clamor, em busca, crendo que a oração que se faz nesse local tem uma resposta. É assim como o Senhor prometeu a Abraão, e ele, se fosse uma bênção,
ele seria reconhecido como pai de multidões. E hoje nós estamos aqui, Senhor, pela fé dele. Porque ele, sem ter ninguém que pudesse instruí-lo, que pudesse orientá-lo, ele acreditou que o anjo do Senhor, que a presença do Senhor chegou até ele e confirmou na vida dele o que nós estamos vivendo hoje. Essa palavra revelada, essa palavra bendita, essa palavra maravilhosa, essa palavra que nos foi dada, essa palavra que nos foi ensinada, essa palavra que nos foi trazida ao nosso coração, e nós tomamos conhecimento dela, Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus disse, por essa palavra, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei por vocês. Então, meu Deus e meu Pai, meu Senhor e Deus, olha, Senhor, para a oração que está sendo feita nesse momento. Por cada vida, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada criança. Nós estamos intercedendo agora, meu Pai. E eu tenho certeza de que a Tua mão forte e poderosa está operando nesta cidade. Pedimos ao Senhor, meu Deus, desde aqui de baixo, onde nós estamos, até o Alvorada, Senhor. Lá no finalzinho. Rodeia lá, Senhor, e vai lá no Alto da Barra. Lá no Mercado Mais Brasil. E desce, Senhor, passando pelo Maria do Carmo. Vem aqui no Residencial Espegão, Senhor, e se encontra conosco aqui, nessa parte de baixo. Vá no Júlio de Lolo, vá no João Mataraia, vá no João Paulo, vá no Nosso Teto, vá no Santa Terezinha, meu Pai. Esse setor aqui compreende a parte que nós moramos. Começa nessa rua, Senhor, e vai subindo, passando por cada uma delas, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que os anjos do Senhor agora pegue a espada de poder e a espada de fogo e vá arrancando do caminho das vidas das pessoas cada demônio, cada espírito ruim, cada capeta, cada espírito contrário, cada espírito que prejudica a vida das pessoas. Vá, Senhor, com a espada de fogo, envie o seu exército de anjo, meu Pai, e vá, meu Pai, expulsando os demônios dessa rua, os demônios desse bairro, os demônios desse setor. Vá arrancando eles, Senhor, e lançando nos quintos dos infernos, lá na podridão do inferno. Expulsa eles daqui, meu Senhor, expulsa eles daqui, meu Deus. Oh, Deus querido e Deus amado, pessoas que estão, Senhor, problemáticas, pessoas que estão doentes, pessoas, Senhor, que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão perdidas nas drogas, que estão perdidas na bebida, estão perdidas no cigarro, estão perdidas na prostituição, estão perdidas, meu Deus, na inveja. Estão, meu Pai, possessas pelos espíritos da contrariedade. Essas pessoas não conseguem ser vencedoras na vida. Então nós pedimos ao Senhor, age agora em favor, meu Pai. Abre os céus agora, Senhor, e derrama a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos essa carteira profissional. Te apresentamos, Senhor, a vida desta pessoa que está aqui agora. Deus, ela precisa de um trabalho fixo, precisa de um registro em carteira, ou ela precisa, Senhor, trabalhar por conta. Eu não sei, Senhor, o que Tu podes fazer por ela, mas o Senhor sabe que o Senhor pode fazer por ela aquilo que nós nem imaginamos. Então eu te peço, Senhor, abre as portas do trabalho, abre as portas, Senhor, do serviço, abre as portas, Senhor, da prosperidade, abre as portas, Senhor, do dinheiro. Essa pessoa precisa, meu Deus, da Tua mão na vida dela. E além disso, meu Senhor e meu Deus, eu peço pela alma dela, Senhor,
Peço pela vida dela, meu Deus. Peço pela família dela, Senhor. Peço pelo coração dela, meu Pai. Visita agora, Senhor. Sai daqui onde nós estamos através dessa oração e vai lá onde ela estiver, meu Senhor. Vai aonde ela se encontra agora, meu Deus. E opera uma obra de mudança, de transformação, meu Pai. Empaquita lá, meu Deus. Põe fogo lá naquele capeta dos infernos. Põe fogo lá naquele demônio, Senhor, que está prejudicando aquela família, que está colocando o marido contra a esposa e a esposa contra o marido. Oh, Deus poderoso, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, meu Deus. Faz uma obra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida destas pessoas, todas elas, para a glória do santo nome do Todo-Poderoso Deus. Toda a igreja diga amém, glória a Deus.